Bem-vindos, sejam todas bem-vindas. E o título da mensagem de hoje será o seguinte: estudo sobre qual a diferença entre tentação e provação. Vamos descobrir? Vou fazer aqui duas leituras bíblicas para nossa edificação espiritual, que está localizada aí, primeiro, em 1 Coríntios 10 e 13, e a segunda leitura está em Tiago 1, versículo 12. Diz assim: não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podes. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que possas suportar. Segunda leitura. Feliz o homem que persevera na provação, porque depois de ser aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que amam. Vamos agora descobrir? A tentação e provação são dois tipos de testes com propósitos e naturezas diferentes. Por isso, entender a diferença entre tentação e provação é algo fundamental ao cristão. Muitos, porém, não conseguem identificar essa diferença, principalmente porque, normalmente, a tentação e a provação ocorrem simultaneamente. As palavras tentação e provação traduzem exatamente os mesmos termos originais dos idiomas bíblicos. Isso significa que no hebraico e no grego as palavras para tentação e provação são as mesmas. De forma geral, o significado dessas palavras possui o sentido de testar o valor, a qualidade e o caráter de alguém. Na verdade, o uso exclusivo é limitado da palavra tentação como significado um teste sedutor com a má intenção. É algo recente. Como foi explicado, os escritores bíblicos usaram a mesma palavra para indicar tanto testes bons quanto testes maus. Mas isso não significa que o ensino bíblico não diferencia um teste de outro. Pelo contrário, o capítulo 1 do livro de Tiago, como por exemplo, revela aí o quanto é importante entender a diferença entre tentação e provação. Para Tiago, todo cristão deve ter ciência disso e saber diferenciar a origem e o propósito do teste que lhe aflige. Por isso que algumas traduções bíblicas mais recentes procuraram facilitar a identificação entre esses dois tipos de testes. Essas traduções passaram a designar o teste malicioso com a palavra tentação e o teste benevolente com a palavra provação. Você viu a diferença aí? Vou repetir novamente, olha só. Essas traduções passaram a designar o teste malicioso com a palavra tentação e o teste benevolente com a palavra provação, E vamos saber agora a diferença entre a tentação e a provação. Vamos ver a diferenciado aí dessas duas palavras. Se a provação e a tentação são testes, qual seria a diferença entre uma e a outra? Em primeiro lugar, seguramente pode-se dizer que a principal diferença entre a tentação e a provação está na origem de cada uma. A tentação provém da própria corrupção da natureza humana e também de Satanás. E não esqueça que Satanás ele é perito em fazer com que o homem caia na tentação de praticar aquilo que ele quer, segundo a natureza pecaminosa, quando não é governada pelo Espírito de Deus. É por isso que sempre a palavra do Senhor está falando, para nós nos enchermos do Espírito e não darmos lugar à carne.
É isso que a palavra diz. Para que Satanás não venha nos tentar a fazer aquilo que ele quer para nós pecarmos. Então o livro de Tiago diz que cada um é testado quando atraído e seduzido por seus próprios desejos. Tiago 1, versículo 14. É bom você fazer essas leituras aí desses livros para você entender muito mais sobre a mensagem. Além disso, o diabo é apresentado na Bíblia como sendo perigoso e tentador. Mateus, capítulo 4, versículo 3, leia. 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 5. Aqui é importante entender que Deus nunca tenta alguém. O mal moral não vem de Deus. Ele não induz ninguém ao pecado. Você entendeu? Olha só, Deus, ele não tenta ninguém. Ele não induz ninguém ao pecado. Tiago, capítulo 1, versículo 13. Por outro lado, a aprovação vem de Deus. O Senhor frequentemente testa o seu povo, submetendo as provações. Provações são diferentes de tentações. Provações são benevolentes para a nossa vida, para que nós venhamos ser aí aprovados pelo Senhor. Tentação vem da natureza pecaminosa e de Satanás. Em segundo lugar, a diferença entre provação e tentação pode ser percebida através de seus propósitos diferentes. O objetivo da tentação é destruir o homem. A tentação quer levar o homem ao erro, expor as suas debilidades, afundá-lo no pecado, enfraquecê-lo espiritualmente, afastando-o de Deus. E nós vemos que isso tudo que acontece, que a tentação vem para que nós venhamos nos apartarmos do Senhor. A tentação, ela é basicamente instigada e uma instigação ao pecado. Uma pessoa que está sob tentação, literalmente, ela está sendo motivada e induzida a agredir a lei de Deus e fazer aquilo que moralmente é incorreto e contrário à vontade do Senhor. Mas o verbo tentar traduz na Bíblia alguns termos hebraicos e gregos que não necessariamente possuem esse sentido. Em muitas passagens bíblicas, esse termo simplesmente indica um tipo de teste a fim de provar algo ou alguém. Mas tenha cuidado quando você for tentado a fazer algo contra a palavra de Deus, contra os mandamentos do Senhor, contra aquilo que Deus quer que nós façamos. Muitas pessoas que são conhecedoras de outras culturas, outras coisas, que não conhecem a palavra de Deus, que podem conhecer aí muitos escritores, que podem conhecer muitos livros, que muitas das vezes não trazem edificação nenhuma, podem ser sabichão das nações em alguns momentos, em algumas coisas, mas não sabem nada da Bíblia. Porque a Bíblia está aqui tudo que nós precisamos. A Bíblia está aqui dizendo o que nós temos que fazer e aquilo que nós não podemos fazer. E é um absurdo quando alguém chega que não conhece a palavra, não conhece nada de Bíblia, chega e fica denigrindo um cristão ou falando, olha fulano, não é necessariamente para você fazer isso não, você não precisa fazer isso. Mas aquela pessoa não sabe que nós temos valores inegociáveis, que são aqueles valores que o Senhor ele colocou no nosso coração, que somos arraigados através da palavra de Deus, não somos guiados pelos homens, somos guiados pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Então, quando alguém chegar para você querendo impor a verdade deles, porque muitas vezes essa verdade é a mentira do diabo, não é a verdade de Jesus, não é essa verdade que liberta, você tem que repreender em nome de Jesus e falar assim, na minha vida não, aqui não. Está repreendido, está queimado, destruído em nome de Jesus. Porque eu não vou permitir diabo vir falar o que eu tenho que fazer na minha vida.
Diabo não tem vez na minha vida. Aqui quem manda é Jesus, aqui quem fala é Jesus e aqui quem diz é Jesus. É Jesus quem diz as regras aqui. É Jesus quem dita as regras, não é o diabo. Então nós temos que ter cuidado aí quando a tentação vier, quando alguém te impulsionar a fazer alguma coisa que não é da vontade do Senhor. O mundo aí fora já é do maligno. As pessoas não estão mais se preocupando em obedecer nada. O mundo já é no maligno. Tá tudo banalizado. Pode trair, pode mentir, pode enganar, pode fazer o que for. Mas lá no mundo, na igreja do Senhor Jesus, a verdadeira igreja, isso pode acontecer. Mas o preço será muito alto a ser pago. Porque não podemos quebrar as regras do que está escrito na palavra do Senhor. Não podemos, de forma alguma. Todo cristão, toda pessoa que conhece a palavra do Senhor sabe disso, tem consciência disso. Que se uma regra for quebrada, isso será dolorido para essa pessoa novamente voltar o que era antes. Não volta de forma alguma. Então já a aprovação possui finalidades pedagógicas. O objetivo da aprovação é aperfeiçoar o homem. A aprovação ela serve para fortalecer espiritualmente o cristão, para amadurecer o seu caráter, para capacitar o cristão diante dos problemas, para desenvolver a sua fé e aproximá-lo a Deus. Então, basicamente, é possível dizer que a tentação e a aprovação são testes que se distinguem em origens e propósito. Quando o teste for feito com propósito malicioso de expor a fraqueza de alguém ou induzi-lo ao pecado, chama-se isso de tentação. Obviamente, um teste assim jamais será proveniente de Deus, já quando o teste foi feito com o propósito benevolente de provar e aperfeiçoar a qualidade de alguém, chama-se de provação. E Deus testa o seu povo dessa forma. E a pergunta é: quando a tentação e a provação ocorrem simultaneamente? Normalmente, uma provação vem acompanhada pela tentação. Isso não significa que é Deus quem envia a tentação, mas significa que durante uma provação enviada por Deus, o cristão, o crente, pode ser tentado a pecar por causa da sua própria corrupção do seu coração e pela ação maligna. Eu vou colocar aqui abaixo desse vídeo aqui, dessa mensagem, 2 mensagens para você ouvir e se edificar, falando aí sobre as obras da carne, as obras do Espírito e também tudo é me lícito, mas nem tudo me convém. Olha só, então ouça e se edifique. Há vários exemplos bíblicos de como isso acontece. A história de Jó é um desses exemplos. Da parte de Deus, ele foi provado. Ele teve a sua fé e a sua fidelidade ao Senhor testada. Isso, no entanto, ocorreu porque Deus permitiu que Satanás o tentasse. Então a parte de Satanás foi tentar a Jó, foi lançar ali a Jó, tomar tudo que Jó tinha, foi soprar aquele vento maligno, tudo foi permissão de Deus, porque foi uma provação. Jó foi tentado a abandonar a fé, a blasfemar contra Deus, mas Satanás operou dentro dos limites estabelecidos por Deus. E aqui é que está o segredo dessa mensagem que eu vou te falar também aqui. Olha só, o inimigo da sua alma, o diabo, o adversário, ele só pode ir até o limite que Deus permite. Ele não pode ultrapassar além daquela linha que o Senhor disse para ele: olha, daqui você não passa. É como se, vou dar um exemplo muito simples, É como se houvesse um grupo do outro lado e outro grupo para cá. Tivesse uma linha no meio, alguém fizesse uma linha e dissesse: olha, nem vocês podem passar para cá e nem eles podem passar para lá. Vocês não podem ultrapassar essa linha aqui. É mais ou menos isso. Deus colocou limites no diabo. Ele só foi e fez o que Deus disse para ele: só faça isso, só faça aquilo, mas não faça além disso. Então Deus, ele é poderoso para dar ao inimigo espaço, mas a esse espaço tem um limite. Ele não vai ultrapassar essa linha que Deus já estipulou para ele.
Então, tenha fé em Deus, que se tu tá passando uma luta e uma prova na tua vida, se Deus mandou para você uma prova, uma luta para você, lembre-se que essa prova vai passar. Essa luta passará, porque Deus só permitirá que você vá até além das suas forças. Deus não vai permitir uma luta que você não possa suportar. Deus não vai permitir uma luta que você não possa aguentar. Deus vai te dar força. Deus vai te dar ânimo, coragem para você suportar essa luta. Mas Deus só vai colocar o limite certo para que o inimigo venha te atingir. Só isso. Não tenha medo, porque Jó foi tentado, mas Jó ficou vivo. Jó não deixou a sua fé ficar assim abalada. Ele ficou abalado sim, porque o ser humano é falho, né? O ser humano é ser humano, nós somos carne e osso. Mas lembre-se que Jó, ele foi restabelecido novamente. Passou por isso tudo, mas Jó venceu, porque Deus fez vencer, porque foi Deus que mandou a prova e Deus tirou ele da prova, na hora certa, no tempo certo. E eu gostaria que você se edificasse com a mensagem que eu vou colocar aqui no início desse vídeo, a mensagem de Jó. É para que você entenda a história de Jó, como o Jó passou, o que foi que aconteceu, e essa mensagem é impressionante. Ouça e se edifique, porque é muito edificante o que Deus fez na vida de Jó. E essa não será diferente, essa história de Jó. Então, nesse sentido, o Satanás foi apenas um instrumento de Deus para demonstrar que Jó seria capaz de suportar as provações, né? Encontramos também a história de Abraão. Nós encontramos os exemplos mais conhecidos de provação. Deus provou sua fé e obediência, pedindo-lhe seu filho Isaque em sacrifício. Esse foi o teste que veio da parte de Deus e teve um objetivo de revelar e aperfeiçoar ainda mais a fidelidade de Abraão. Mas se por acaso, a algum momento, Abraão pensou na possibilidade de não obedecer a Deus, isso consistiu aí numa tentação que não teve origem em Deus, mas em seu próprio coração falho. Isso nos ensina que a nossa natureza pecaminosa, onde pode transformar uma provação em tentação, por exemplo, Deus ele pode provar o cristão através de um período de desemprego. Mas se durante esse período de tempo o crente considerar obter recursos de forma ilícita, a provação passará a ser uma tentação. Então, cuidado. Deus de forma alguma será culpado disso. O homem é seduzido ao pecado por sua própria vontade caída, né? Nós vemos que tem pessoas que eles ganham a vida de forma ilícita, né? Mentindo, enganando, puxando o tapete dos outros e inventando história do diabo, uma coisa que não tem nada a ver. Sabe, mentiras mesmo assim que você fica de cara, você olha assim e fala, meu Deus do céu, como é que essa pessoa tem coragem de mentir desse jeito para conseguir o que quer? Então, se você conhece alguém assim, olha, eu quero dizer pra você, dá um conselhinho pra essa pessoa, se realmente essa pessoa estiver necessitada, tá? Porque essa pessoa está indo para o caminho errado. Porque existem muitas pessoas que ganham dinheiro de forma errada, né? Ganham a vida de forma errada. Então, faça de tudo para que você não venha cair nessa tentação de fazer coisas ilícitas, né? Que não é da vontade de Deus, que vai te prejudicar, vai prejudicar outras pessoas. Cuidado com isso. Porque talvez aquilo que você tá achando que é bom, que você tá fazendo, e tá achando que é bom, que você tá fazendo, trabalhando não sei o que, fazendo sei lá o que, cuidado, porque isso pode não ser bom para as pessoas. Pode ser bom para você aí, que acha que é bom, mas para as outras pessoas não é. Né? Muitas pessoas, elas falam que são bons para te agradar, mas muitas das vezes não é aquilo que a pessoa quer. Então nós não devemos agradar, dizer assim, eu tô gostando disso, tô gostando daquilo, só para agradar os outros. Não. Você não pode fazer uma coisa dessa. Eu tô agradando fulano, tô agradando ciclano, por isso que eu tô falando isso. Não faça isso. Desse jeito você está se descaracterizando. Você está deixando quem você é para trás e sendo aquelas coisas e sendo uma pessoa que você não é. Então não seja uma pessoa que você não é. Seja verdadeiramente quem você é, de verdade perante Deus. Em outras palavras, o servo de Deus é testado durante esse teste. Ele se vê exposto tanto nas possibilidades boas e ilegítimas, quanto as possibilidades mais ilícitas. Ele é fortemente induzido a escolher o mal, tanto por causa de sua própria natureza, como pela obra de Satanás. Aí vem a pergunta, passando pelas provações e vencendo as tentações. E aí, você está passando por provações e você está vencendo as tentações?
Mas a boa notícia é que as provações e as tentações ocorrem dentro dos limites determinados por Deus, né? Que eu falei lá atrás, sobre os limites que Deus põe. Mais uma vez, aqui podemos recorrer à história de Jó, né? Leia Jó, do capítulo 1, do versículo 11, do 2, e vê também Jó 2, versículo 5. Lê o livro de Jó inteiro, se você puder ler, é muito bom. Deus dá graça suficiente para os seus servos. Passem as provações, bem como dar o escape necessário para que eles resistam às versas tentações. Por isso o apóstolo Paulo escreve: nenhuma tentação sobreveio a vocês, exceto aquela que é comum a todos. Mas Deus é fiel, que não deixará que vocês sejam tentados daquilo que além que vocês conseguem suportar, mas com a tentação ele também providenciará o modo de escapar para que vocês possam suportar, né? Que foi a leitura que eu fiz no início de 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. É outra linguagem, é formas diferentes, mas é a mesma palavra, tá bom? Já foi dito que a palavra grega para a tentação e a provação é a mesma. Então surge a pergunta: Paulo está falando de tentação ou de provação? Muitos estudiosos consideram que talvez o apóstolo tivesse em mente ambos os sentidos, especialmente por causa da conexão que pode ocorrer entre a provação e a tentação. Seja como for, o importante é que nada foge do controle de Deus. Além disso, os fiéis que suportam as provações e vencem as tentações recebem promessas de uma grande recompensa, a coroa da vida. Você vai ler Tiago capítulo 1, versículo 12 e Apocalipse 2, versículo 10. E agora, você tirou a dúvida sobre o que é provação e tentação? E a pergunta é, final, você está sendo provado ou você está sendo tentado? Você sente que é uma provação que você está passando ou uma tentação? Então saiba discernir aí o que é tentação, o que é uma provação. Tentação é quando você é impelido pela sua própria natureza pecaminosa a fazer o que o diabo quer que você faça. E a aprovação é uma aprovação que Deus permite para a benevolência sua, para a sua própria edificação espiritual, para você se edificar e ser aprovado por Deus. E não esqueçam que a palavra de Deus, ela não volta vazia. Com certeza tem alguém aí que está precisando de ouvir essa palavra, e essa palavra sim, ela tem endereço certo para cada um de nós que estamos ouvindo neste momento. Que Jesus abençoe a vida de cada um de vocês e a paz do Senhor.